Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Mais uma semana. Espero que estejam todos passando bem. Nossa lição hoje na escola dominical, na aula dos jovens, é sobre plástico, solução ou problema. O nosso texto está em Gênesis 1, 26 ao 31 e 3, 17 e 18. Quando nós falamos em plástico, em meio ambiente, nós temos que ter a noção de que isso pode impactar nas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, né? Como na última aula nós falamos sobre as águas, né? As águas amargas, que a água é um bem em escassez, né, no mundo. E hoje nós vamos falar sobre o plástico, né? Uma coisa que, se a gente for olhar ao nosso redor, tem muito de plástico no nosso redor, né? É uma tecnologia, uma coisa usual que para nós, como seres humanos, é de grande, não tem como estimar o bem que faz para nós, mas e ao meio ambiente, né? Então nós vamos ler hoje, nós fomos ver na lição que o ser humano, quando Deus criou o mundo ali em Gênesis 1, né, no 26 ao 31, onde fala da criação do homem, que ele criou o homem, criou a mulher e nos deu o privilégio de sermos mordomos de Deus no mundo, de cuidarmos das coisas, cuidarmos dos bens da natureza e sermos como mordomos mesmo, né? Sermos pessoas que estão disponíveis para fazer o bem. Só que se a gente for ver ali no 3, do 17 ao 18, é onde o pecado entrou. E aí Deus, né, fala para ali que nós não seremos mais mordomos, nós seremos gestores, um gestor pecador, né, através do pecado de Adão e Eva ali. Não, nós deixamos de ser guardiões para sermos carrascos, né, vivermos da nossa própria suor, nossa própria alimentação. Então o ser humano, ele herdou de Deus essa genialidade de criar coisas, né? Se nós formos ver hoje plástico, como eu disse no comecinho, está ao nosso redor, né? Um celular vai plástico, na nossa casa quase 100% das coisas usam plásticos, né? Menos aqui, né? Guarda-roupa, madeira, mas dentro com certeza tem alguma coisa de plástico, né? Carros, né? Uma invenção do ser humano, o carro, ótimo, perfeito, leva a gente para um lugar para o outro sem precisar, né, de se cansar tanto, encurtar o tempo de chegada nos lugares. Só que por outro lado tem as consequências, acidentes, morte, poluição, né, degradação do meio ambiente. Então tudo isso, como o plástico, né, tem os benefícios e os malefícios. Qual é a questão dessa nossa lição de hoje? Como nós usamos esses benefícios ao nosso favor, né? Nós vamos ver que comparável com o pecado, como nós falamos de Adão e Eva, o uso do plástico pode se tornar um pecado. Se nós usarmos de forma discriminada, de formas erradas, nós estamos estragando aquilo que Deus nos deixou, que é o mundo, é a nossa natureza, né? Na Bíblia, no nosso estudo aqui de hoje, tem uma parte que fala sobre a questão do plástico, né, no meio ambiente. Eu vou ler aqui rapidinho, né? Diz que são necessários pelo menos 450 anos para uma garrafa de plástico se decompor na natureza. 450 anos. Quantas gerações à frente da nossa vão ser atingidas por causa de uma garrafinha de plástico? Só que tem o pior. No mundo, 1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto. Todos os anos são usadas até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis que vão para o lixo. Apenas na última década foi produzido mais plástico do que em todo o século passado. E no total, metade do plástico utilizado é de uso único, quer dizer, usamos só uma vez. Uma sacolinha de plástico, uma garrafinha descartável, né? Então, imagina 500 bilhões de sacolas de plástico, que leva 450 anos para se decompor, né? Os oceanos, a natureza, o solo, está todo contaminado. E se a gente for ver também, Isaías 24:5 diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgredirem as leis,
violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então nós contaminamos a terra, nós contaminamos o nosso meio ambiente. E nós, como cristãos que somos, devemos ter zelo por aquilo que Deus nos deixou. Né? A nossa casa, que é o mundo, nós temos que ter o mesmo cuidado que nós temos fora do que nós temos dentro de casa. Tem pessoas que dentro de casa não pode pôr a mão em nada, que não, vai sujar, não sei o que. Chega na rua, joga plástico no chão, sacolinha, joga assim à toa. Então nós temos que ter a consciência que nós estamos estragando aquilo que Deus nos deu. Né? E referente, que eu falei, ao pecado ali de Adão e Eva, se nós agirmos desse jeito, nós estamos sendo os pecadores, estamos sendo as pessoas irresponsáveis com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus nos deixou. Né? Mas as mudanças podem começar por nós mesmos. Se nós começarmos a eliminar o uso de plástico na nossa vida de forma errada, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, né? Se em vez de usarmos aquele copinho descartável, cada um levar sua canequinha de casa, sua garrafinha de casa, isso começa por nós. E as pessoas vão vendo e vai se tornando um efeito cascata. Então nós conseguimos mudar uma coisa que é normal hoje em dia, mas que está estragando o nosso meio ambiente com atitudes nossas, né? E conscientização. O que nós precisamos hoje é de conscientização. Saber usar. Deus nos deu com todo o amor e todo o carinho. E o que nós estamos fazendo com esse amor que Deus nos deu? Né? Quando nós pensamos, mas daqui 450 anos, irmãos, se pensassem isso na época de Jesus ou antes de Jesus, imagine como seria nosso mundo hoje. Não tô nem aí porque daqui 2000 anos eu não sei quem vai estar vivo, não vou conhecer. Então são responsabilidades nossa como cristão com o reino de Deus. Eu deixo a todos um grande abraço e fiquem com Deus.